Bem-vindos a mais um episódio de Mayday do canal Tiatice. A apresentação Tiago Abrantes e Fagner Ticiano. A caminho de Singapura. A caminho de Singapura. Em 19 de dezembro de 1997, o voo da Sukié 185 da Rota Aérea Internacional Regular de Passageiros operado por um Boeing 737-A300 de Jakarta, Indonésia, até Singapura, caiu de bico no rio Musi, perto do Palembang, no sul de Sumatra, matando os 97 passageiros e mais 7 tripulantes a bordo da aeronave. Dentre as vítimas estava a modelo e escritora de Singapura, Bonnie Hicks, mas esse acidente desencadeou uma série de investigações que, ao avançar de cada etapa, chocava o mundo, trazendo à tona um perigo que leva os investigadores a minuciar o desenvolvimento de práticas suicidas entre pilotos. A causa do acidente foi investigada de uma forma independente por duas agências em dois países. Nos Estados Unidos, pelo Conselho Nacional de Segurança do Transporte, o CNST, e o NTSB, National Transport Safety Board. E na Indonésia, o National Transport Safety Committee, o NTSC e o KNKT, Comitê Nacional Keselamatan Transporte em Indonésia. A NTSB, que tinha jurisdição pela fabricação da Boeing nos Estados Unidos, investigou o acidente sob a liderança de Greg Fate. A investigação concluiu que o acidente foi resultado de uma queda intencional, provavelmente pelo capitão que sofria de problemas financeiros devido a uma crise financeira asiática, e também pelo rebaixamento do cargo de piloto-instrutor pelo piloto normal como resultado de erros durante um voo ocorrido em 6 meses antes do acidente. Mais pedaços pequenos. As proporções do desastre logo se tornam evidentes. Não há sobreviventes. Todos os 97 passageiros e 7 tripulantes estão mortos. A NTSC e KNKT, conduzida pelo professor de engenharia Wertarjo Diran e pelo investigador Santoso Sayogo, que foi incapaz de determinar a causa do acidente. O outro fator potencial que levou ao acidente do 737 foi a Unidade de Controle de Potência, PCU, que controlava o estabilizador vertical do avião. A causa de alguns acidentes de 737, como o voo US Air 427 e o United 585, foram atribuídas a problemas de leme do avião. Ainda que a NTSB e o fabricante da PCU, Parker-Hannifin, já determinaram que a unidade trabalha corretamente e, portanto, não for a causa do acidente. Uma investigação especial do acidente foi julgada por um tribunal civil em Los Angeles, que não permitiu escutar ou considerar as conclusões da NTSB e da Parker-Hannifin. Decidiu que o acidente fora causado por uma servoválvula defeituosa por dentro da PCU, baseando-se em achados legistas com um microscópio eletrônico, que determinaram que os pequenos defeitos dentro da PCU causaram o bloqueio do estabilizador vertical e um voo incontrolado que levou ao acidente. O fabricante do controle do leme de direção e as famílias chegaram a um acordo extrajudicial posteriormente. A aeronave acidentada era um Boeing 737-A300. Era movido por 2 motores. Fez o primeiro voo em 27 de janeiro de 1997 e o aparelho foi entregue à Silk Air em 14 de fevereiro do mesmo ano, 10 meses antes do acidente. Na época do desastre aéreo, era a aeronave mais nova da frota Silk Air e havia acumulado 2.238 horas de voo em 1.306 ciclos. Esta é a primeira e única perda fatal de casco para a companhia aérea. Tiago, e aí vemos um acidente bem questionável, né? Ticiano, muito questionável mesmo, lembrando que até hoje esse acidente aí está em disputa, hein? Porque realmente são diversos os fatores, tipo, como a gente já tinha comentado posteriormente aqui em off,
Para esse possível travamento dos lemes, ele deveria ter feito uma queda meio que... Tiziano, eu já também te disse em off já que eu tenho uma opinião sobre esse caso aí. E minha opinião é que realmente houve uma queda deliberada, viu, do piloto, não um problema na aeronave. Realmente, para essa falha, como eles querem classificar, deveria ser uma queda um pouco mais demorada, não rápida da maneira que aconteceu. E poderia acontecer, tipo, do comandante, do piloto em si, ele passar mal e cair por cima dos controles, e aí ter essa queda rápida, porém, isso não foi comprovado que ele tenha passado mal ou algo do tipo. Foi mesmo uma questão que tudo salienta para ser uma causa intencional. É isso. Os comissários deviam estar servindo o almoço naquele momento com os carrinhos nos corredores. Deve ter sido terrível. O avião teria ficado de ponta cabeça. Tudo que não estivesse preso teria parado no teto. O que teria acontecido com as pessoas que não estavam em pé, que não estavam com os cintos afivelados? Não precisa pensar muito. É horrível. Com 97 passageiros e 7 tripulantes, o Boeing 737 partiu da pista 25R do Aeroporto Internacional de Soekarno-Hatta, de Jacarta, às 13h37, para o aeroporto de Changi, de Singapura, com o capitão Sui Ming, de 41 anos, nascido em Singapura e ex-piloto de Skyhawk, comandando a aeronave, junto com o primeiro oficial Duncan Hard, de 23 anos, nascido na Nova Zelândia. O clima geralmente bom era esperado para a rota, exceto por uma tempestade perto da ilha de Singhelp, a 120 km por hora ao sul de Singapura. A aeronave foi liberada para subir ao nível de voo 350, cerca de 35 mil pés, ou 11 mil metros, e seguir diretamente para Palembang, às 15 horas 47 minutos e 6 segundos, enquanto subia de 24.500 pés, ou 7.468 metros, a tripulação solicitou autorização para prosseguir diretamente para o Waypoint Pard, às 15 horas e 53 minutos. A tripulação relatou ter atingido a altitude de cruzeiro do FL-350 e foi autorizada a seguir diretamente para o Pard e reportar através de Palembang. O gravador de voz da cabine, CVR, parou de registrar às 16 horas e 5 minutos. A série de documentários Mayday argumenta que o capitão Su pode ter aproveitado a oportunidade de deixar a cabine de pilotagem para manipular o disjuntor do CVR e desligar assim o gravador. Às 16h10, os controladores de tráfego aéreo indonésios informaram ao voo que estava sobrevoando o Palembang e instruíram a aeronave a manter o nível de voo 350 e entrar em contato com o controle de tráfego de Singapura ao chegar em Waypoint Pard. O primeiro oficial Hard reconheceu esta chamada às 16h11, quase 6 minutos após o CVR ter cessado a gravação. O gravador de dados de voo FDR também parou de gravar. Mayday mostra que acredita-se que Su tenha inventado uma desculpa para tirar o Hard da cabine. Feito isso, o capitão trancou a porta da cabine de pilotagem de forma a impedir o primeiro oficial de entrar nela. Supõe-se que Su tenha feito isso para garantir que nenhum registro de dados fossem feito do que ele faria a seguir. O gravador de voz da cabine não estava mais gravando. O gravador dos dados do voo não estava mais gravando. Ming não quer nenhum registro do que vai fazer em seguida. O voo 185 permaneceu nivelado no FL-350 até iniciar um mergulho rápido e quase vertical por volta das 16 horas e 12 minutos. Ao descer
por 12 mil pés, cerca de 3.700 metros, partes da aeronave, incluindo uma grande parte da cauda, começaram a se separar da fuselagem da aeronave, devido às altas forças decorrentes do mergulho quase supersônico. Segundos depois, a aeronave atingiu o rio Musi, perto do Palembang, Sumatra, matando todas as 104 pessoas a bordo. O tempo que a aeronave levou para mergulhar da altitude de cruzeiro até bater nas águas barrentas do rio foi menos de 1 minuto. O avião estava viajando a mais que a velocidade do som por alguns segundos antes do impacto. Partes dos destroços foram incorporadas 4,6 metros no leito do rio. A aeronave quebrou em pedaços antes do impacto. Embora a maioria dos destroços estivessem concentrada em uma única área por 80 metros ou 260 pés no fundo do rio, nenhum corpo completo, parte do corpo ou membro foi encontrado, pois toda a aeronave e os passageiros se desintegraram com o impacto. Apenas 6 identificações positivas foram obtidas posteriormente a partir dos poucos restos humanos recuperados. O acidente foi investigado pelo Comitê Nacional de Segurança no Transporte da Indonésia, que foi assistido por grupos de especialistas nos Estados Unidos, Singapura e Austrália. Cerca de 73% dos destroços foram recuperados, parcialmente reconstruídos e examinados. Ambos os gravadores da aeronave, o CVR e o FDR, foram recuperados no rio e seus dados foram extraídos e analisados. Os investigadores testaram 20 simulações diferentes para vários cenários de falha de equipamento e descobriram que o único cenário que correspondia à trajetória real do radar da descida e queda do voo era um mergulho íngreme de alta velocidade comandado por um dos pilotos. Além disso, os investigadores encontraram um parafuso de ajuste do estabilizador horizontal, o que revelou que as entradas de voo de um dos pilotos moveram o componente nivelado para uma descida total com o nariz para baixo. Inicialmente, especulou-se que o primeiro oficial Duncan havia derrubado a aeronave deliberadamente, pois ele era a única pessoa na cabine quando o CVR parou de gravar. Mas isso foi rapidamente descartado, pois amigos, familiares e colegas de trabalho de Hart disseram que até então ele não apresentara nenhum sinal de depressão ou suicídio durante sua carreira de Silk Air, e estava de bom humor na manhã do acidente. Às 16 horas, o CVR mostrou que o capitão Sul deixou a cabine. 5 minutos depois, o CVR parou de gravar. Os testes indicaram que um clique seria ouvido na gravação do CVR se o disjuntor do gravador tivesse desarmado normalmente, mas não se tivesse sido puxado manualmente. Como não houve clique, o capitão Sul provavelmente puxou o disjuntor do CVR depois de sair da cabine. Os investigadores do NTSC e do NTSB pensaram que o capitão Sul foi o responsável pelo acidente. Ele deveria ter inventado alguma desculpa para fazer o primeiro oficial deixar a cabine de pilotagem antes de desativar o FDR, o que teria imediatamente desencadeado um alerta geral no painel de instrumentos em ambos os pilotos, para que as ações não fossem notadas, conforme o registro pelo radar de terra indonésio. A aeronave entrou em uma descida rápida, se desintegrou e caiu no rio Musi. A única maneira deste avião manter o nariz apontado para baixo num mergulho de alta velocidade é com alguém pilotando nessa posição. Em 14 de dezembro de 2000, após 3 anos da investigação, o NTSC indonésio emitiu um relatório final. O presidente do Conselho indonésio não aceitou as descobertas de seus investigadores, que o acidente fora causado de uma forma intencional pelo piloto. Para que o relatório afirmasse que as evidências eram inconclusivas e que a causa do acidente não poderia ser determinada, o NTSB dos Estados Unidos, que também participou da investigação, concluiu que as evidências eram consistentes em um ato intencional dos controles de voo, provavelmente pelo comandante. Em uma carta ao NTSC datada de 11 de dezembro de 2000, o NTSB escreveu: o exame e todas as provas factuais e consiste com a conclusão de que nenhum mau funcionamento mecânico relacionado ao avião ou falhas causadas contribuiria para o acidente. O acidente pode ser explicado como ação intencional do piloto especificamente. A. O perfil de voo acidentado é consistente com a entrada de controle do voo de nariz para baixo sustentado. B. As evidências sugerem que o gravador de voz da cabine CVR foi desconectado intencionalmente. C. A recuperação do avião foi possível, mas não foi tentada. D. É mais provável que as entradas de controle de voo de nariz para baixo tenham sido feitas pelo comandante do que pelo próprio oficial, Geoffrey Thomas, do The Sydney Morning Herald. Disse que
Um relatório secreto confirmou que as autoridades indonésias não emitiram um veredito público. Motivos potenciais. Como consequência do acidente, vários motivos potenciais para o suposto suicídio e homicídio do capitão foram sugeridos, incluindo perdas financeiras recentes de US$ 1.200.000. Sua negociação de ações mostrou negociações de mais de 1 milhão de ações e seus privilégios de negociação de títulos foram suspensos 10 dias antes do acidente por falta de pagamento. A obtenção de uma apólice de seguro de vida de US$ 600.000 na semana anterior, que deveria ter entrado em vigor no dia do acidente, embora mais tarde tenha descoberto que esta era uma apólice de rotina contratada como parte de uma exigência de hipoteca, o recebimento de várias ações disciplinares recentes por parte da companhia aérea, incluindo uma relacionada à manipulação imprópria de disjuntor do CVR e a perda de 4 companheiros de esquadrão durante seu treinamento de voo militar 18 anos antes, na data exata do acidente. Ele também teve vários conflitos com Hard e outros copilotos que questionaram sua adequação ao comando. Investigações posteriores revelaram que seus ativos totais eram maiores que seus passivos, embora seus ativos líquidos não pudessem cobrir suas dívidas imediatas. Sua renda mensal era inferior às despesas mensais de sua família, e ele tinha algumas dívidas de cartão de crédito pendentes. Uma investigação oficial da Força Policial de Singapura sobre as evidências de ofensa criminal que levou ao acidente não encontrou nenhuma evidência que o piloto, copiloto ou qualquer membro da tripulação tivesse tendências suicidas ou motivos para causar deliberadamente o acidente. Su anteriormente era o piloto da Força Aérea da República de Singapura e tinha mais de 20 anos de experiência em voos mais antigos, Skyhawkers. Sua última promoção foi de piloto instrutor do esquadrão Skyhawk. O CVR e o FDR pararam de gravar minutos antes da descida abrupta, mas não ao mesmo tempo. O CVR parou de funcionar cerca de 6 minutos antes do mergulho, pois o capitão estava saindo da cabine para uma pequena pausa. O FDR foi desativado 5 minutos depois, cerca de 1 minuto antes do mergulho. Testes de sobrecarga e curto-circuito mostram que um tom distinto de 400 Hz é gravado no CVR, quando o disjuntor do CVR desarma. Os investigadores não conseguiram encontrar esse som no CVR do voo 185, o que os fez concluir que o disjuntor do CVR foi retirado manualmente. O rádio continuou funcionando após uma falha do CVR, o que indica que uma falha de energia não foi a causa. Investigações subsequentes, incluído um documento do National Geographic Channel, revelaram que o gravador de dados havia falhado anteriormente, por períodos durante 10 segundos a 10 minutos. O teste da unidade pelo NTSC não encontrou nenhuma evidência de que um mau funcionamento ou falha tenha feito com que o gravador parasse de gravar os dados. De acordo com a série de documentários Mayday, o problema do leme foi corrigido antes do início da fabricação da aeronave acidentada. No entanto, a teoria de um mau funcionamento do leme foi investigada com a possibilidade de corrosão ou detritos ficarem presos na PCU e foi refutada. A Silker pagou a indenização de $10.000 à família de cada vítima, o máximo sob a Convenção de Varsóvia. A Boeing também pagou uma quantia não revelada de compensação. Em 2001, 6 familiares que processavam a Silker por danos com base na alegação de que o acidente foi causado pelo piloto foram rejeitadas por um juiz da Suprema Corte de Singapura, que decidiu que o ônus da prova, que o voo MI-185 foi intencionalmente acidentado, não foi dispensado. Apesar do NTSB de Parker Hannifin já terem descartado a possibilidade de falha mecânica, como causa do acidente do voo 185, devido à unidade da superválvula PCU defeituosa, fabricada pela Parker Hannifin, uma investigação independente e privada reiterou e examinou ainda mais o dispositivo PCU, recuperando cujo mau funcionamento foi apontado em outros acidentes repentinos da Boeing 737. Os registros dos fabricantes relativos a essa unidade em particular revelaram que ela falhou em alguns testes de rotina, mas eles alegam ter corrigido o problema. O porta-voz da Parker Hannifin, Lauren Paul Krum, afirmou que uma lei federal os proibia de usar o relatório final do NTSB como evidência a favor da empresa durante o processo. O advogado que representa os demandantes, Walter Lake, afirmou que a lei apenas desautorizou a conclusão e sugestões do relatório do NTSB,
sendo admissíveis declarações de fato. A descoberta e uso de gravações e transcrições da cabine e do veículo de superfície declara: nenhuma parte de um relatório do Conselho relacionada a um acidente ou investigação de um acidente pode ser admitida como evidência ou usada em uma ação civil por danos resultantes de um acidente, assunto mencionado no relatório. Um memorial para as vítimas foi erguido no local do enterro, localizado dentro do Jardim Botânico, perto de Palembang. Outro memorial está localizado no cemitério Chow Chun Kang, em Singapura. A história do desastre foi destacada na 12ª temporada da série canadense National Geographic Channel Mayday, conhecida como Air Emergency nos Estados Unidos, Mayday na Irlanda e Air Cache Investigation no Reino Unido e no resto do mundo. O episódio, intitulado Pushed to the Limit, a caminho de Singapura, no Brasil. Uma produtora independente de Hong Kong chamada APV, em parceria com o mesmo canal de TV por assinatura e com o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Singapura, fez um documentário de 1 hora intitulado Silke 185, Pilot Suicide, no Brasil Silke 185, Suicídio com falha mecânica, detalhando a queda do Boeing 737 e fez entrevistas com investigadores do acidente aéreo envolvidos no caso, parentes de vítimas do desastre aéreo e advogados que entraram com ações em nome das famílias das vítimas também. O documentário apresenta recriações dos eventos que antecederam do acidente em simuladores. Tiago, aqui fica bem claro uma série de batalhas judiciais no qual a empresa aérea não quer admitir que, com tudo indicando que fora um caso de suicídio, a empresa aérea jamais iria admitir que um dos seus pilotos treinados iria cometer um ato extremo com um avião lotado de passageiros. Tiziano, lembrar que até a data desse vídeo, a causa desse acidente aí, desse desastre, ainda continua em disputa, hein? Essa questão, né? Você admitir que essa questão da falha humana envolve também essa questão psicológica de um piloto cheio de problemas pessoais, psicológicos mesmo, acabar fazendo algo do tipo. Pois Poderia meio que até encorajar outros pilotos a fazer um ato extremo da mesma magnitude e desencorajar diversos passageiros a andarem de avião, né? É complicado você admitir que um piloto fez isso. Cara, 25 anos depois aí, isso aí continua em disputa e não é à toa que a gente está tirando o podcast 17 para trazer só especiais de Mayday que traz aí casos de suicídio e homicídio aí dos pilotos.